Olá, queridos, bem-vindos ao Saúde Consciente. Aqui quem fala é a Gabi. Se você não me conhece, eu sou coach em saúde aqui nos Estados Unidos e lido com saúde emocional, mental e física. Aqui no meu canal eu falo bastante sobre o assunto de narcisistas, psicopatas, sociopatas e relacionamentos tóxicos. Hoje eu vou continuar falando sobre o assunto que eu comecei antes, sobre como é esse vício, por que a gente pensa tanto nessas pessoas que fizeram mal pra gente. Mesmo depois que o relacionamento acaba, por que a gente continua pensando neles, sabendo quem eles são, né? Que eles não fazem bem pra gente. Mas antes de mais nada, eu queria convidar vocês para participar de um sorteio que eu vou fazer com o pessoal aqui do YouTube. Eu tô com quase 10 mil inscritos e assim que eu completar os 10 mil eu vou fazer um sorteio. Então, se você quiser participar, eu vou dar um kit de amor próprio para uma mulher ou um homem que ganhar. Se você quiser saber como que vai funcionar, é só ir lá no meu Instagram, que eu vou colocar o link para vocês aí embaixo do post no Instagram, tá bom? Então, gente, falando sobre o assunto de hoje, sobre vícios em relacionamentos tóxicos, né? Por quê? Por que a gente não para de pensar neles? Né? Esse que é o grande problema. Porque a gente se separa, a gente está tentando fazer o contato zero e não consegue, porque tem essa força maior dentro da gente, né? Eu já expliquei no vídeo anterior sobre isso, esse padrão que a gente precisa quebrar, não é? E espero que vocês estejam entendendo sobre aquilo e estejam fazendo as coisas que eu comentei no vídeo para que vocês consigam retomar a sua vida e a sua mente, né, e quebrar esse padrão e começar com relacionamentos novos, mais saudáveis. Mas quando a gente se separa do narcisista, de um relacionamento tóxico, ou de qualquer relacionamento tóxico, né, que a gente é codependente, é muito difícil a gente quebrar esse vício, porque na verdade é um vício mesmo. E nesse vídeo eu vou explicar sobre a fisiologia, né, sobre todos esses hormônios que fazem parte desse vício e como é que a gente quebra, como é que a gente muda, né, esse vício para o nosso benefício, não é mesmo? Então, primeiro de tudo, falando sobre vício, né, a gente é viciado em sentimentos. A gente não é viciado no narcisista, a gente é viciado no que o narcisista nos fez sentir naquela fase de love bomb, como eu falei no meu outro vídeo. Então, e mesma coisa com drogas, né? As pessoas não são viciadas em droga, eles são viciados nos sentimentos que as drogas dão para eles. É a mesma coisa. O cérebro da gente está sempre em busca de maximizar o prazer, né? A gente está sempre em busca do prazer e tem que ser agora, né? Nesse momento, se for possível. E a gente tenta, o nosso cérebro também tenta minimizar a dor futura. Então, tudo que acontece na nossa cabeça é para prazer e para minimizar alguma dor. Então, tem um balanço, tem um equilíbrio disso que acontece dentro do nosso cérebro com os hormônios do nosso cérebro, que vão sendo eliminados, ou hormônios do nosso corpo, né? Então, além de quebrar os padrões da nossa infância, que eu falei no outro vídeo, que nos levam a ter relacionamentos tóxicos no futuro, a gente precisa lidar com o lado fisiológico da situação, para que fique mais fácil quebrar todo esse vício. Porque ninguém é besta, né, gente? A gente não é idiota. A gente sabe que a gente tem que parar de pensar naquelas pessoas que fazem mal pra gente. A gente já sabe disso. A gente fica com essa pessoa pelo fato de a gente estar viciado no que elas nos faz sentir durante toda aquela fase de love bombing que eu expliquei no outro vídeo. Daí, como é que uma pessoa fica viciada? Então, para eu conseguir explicar para vocês como quebrar esse vício, eu preciso explicar para vocês como que uma pessoa fica viciada, né? Então, gente, olha só. Quando uma pessoa usa droga, o que essa droga faz com o corpo? Essa droga faz com que o corpo libere os hormônios de prazer, aqueles hormônios que você faz se sentir bem. Por exemplo, quando você tá morrendo de fome, e daí vem a comida e você dá aquela primeira garfada, sabe aquele sentimento dentro do corpo que a gente sente assim, ai, que gostoso, a primeira garfada depois de estar sentindo uma fome enorme. Ou então quando a gente come chocolate, aquele docinho que dá aquele prazer. Ou então quando a gente tem relações sexuais, ou quando você é viciado em cigarro, se você é viciado em cigarro,
e você vai viajar de avião e não pode fumar por um tempão, e daí aquele primeiro cigarro, quando uma pessoa que você ama diz que te ama de volta, aquele sentimento tão gostoso dentro do nosso coração, e que parece que aumenta, parece que o nosso coração aumenta, não é? Não é assim que a gente se sente? Então, a mesma coisa acontece quando a gente recebe o love bombing do narcisista, pelo que eu contei no vídeo passado, por todo aquele motivo que eu contei. Por isso que esses hormônios são liberados do nosso corpo e a gente começa a se sentir viciado naquilo, né? E é tanto hormônio de prazer que é liberado, e a ocitocina são esses hormônios, a serotonina, dopamina, endorfina, adrenalina e o cortisol, que a gente acha que precisa sentir daquele jeito para ser feliz, né? E sempre volta para a droga ou para o relacionamento, porque é tanto hormônio liberado de felicidade, de prazer, que a gente acaba associando aquela pessoa àquele prazer, aquele sentimento, né? Então a gente parece que sempre precisa voltar àquilo, a gente precisa mais, porque por causa desse negócio que o cérebro né? Que a gente que é ou tentar ter prazer e tentar eliminar a dor. Então a gente está sempre em busca daquilo. E quando alguém dá um monte daquilo pra gente, a gente se enche de amor, de esperança, a gente acaba voltando àquilo, né? Pode ser droga, pode ser qualquer coisa, pode ser relacionamentos tóxicos, né? Se é uma coisa que dá aquele prazer, aquela coisa tão grande dentro da gente, o nosso cérebro elimina esses hormônios e a gente começa a associar as pessoas ou as coisas a esses sentimentos, né? Então, tem uma universidade, eu achei super interessante, né? Um parênteses, que eles descobriram que os hormônios sexuais femininos fazem com que as mulheres procurem mais recompensas ou retribuições. Então, as mulheres parece que ficam mais viciadas por causa dos hormônios, os hormônios femininos. Então, comida, chocolate, drogas, relacionamento, durante aquela fase que a gente, de TPM, né, a gente fica mais, como que fala? A gente fica querendo mais, entendeu? A gente fica mais susceptível, né, a fazer isso, de ficar viciado, né? E fica mais difícil, por isso que fica mais difícil nessa época do nosso ciclo menstrual de quebrar um vício. Então eles fizeram todos esses estudos com ratos. Então, por exemplo, se você vai visitar um local do vício, causa mais vontade da recompensa. Então, se você passa perto da casa do seu ex-narcisista, por exemplo, a mulher dá mais vontade, por causa dos hormônios, né? Eu achei isso super interessante, né? Porque às vezes a gente acha que é porque a gente é fraco e tudo mais, mas tem esse lado fisiológico, né? E o mesmo acontece com os relacionamentos. É mais difícil para as mulheres quebrarem um vício por causa da influência hormonal da mulher, né? As mulheres se sacrificam mais do que os homens se sacrificariam para conseguirem o que elas são viciadas. Eu achei isso muito interessante. Eles fizeram isso tudo com ratinhos. Mas isso não significa, né, que que não seja difícil para homens também. Isso é muito difícil também, porque vício é uma droga, não é mesmo? Então, os hormônios que são relacionados ao vício são a dopamina, a serotonina, a adrenalina e o cortisol. Então, para quebrar um vício, a gente precisa ajudar o nosso corpo a produzir esses hormônios da mesma forma que produz quando éramos viciados em alguma coisa, né? Então, imagina, nosso copo está cheio de alguma coisa. Para você eliminar aquilo, você precisa encher o copo de novo com a mesma coisa. É isso que funciona mais ou menos no nosso corpo para a gente poder quebrar o vício. A gente precisa ocupar aquele mesmo espaço com a mesma quantidade de hormônio, só que conseguindo esses hormônios por outras coisas que nos façam nos sentir bem, né? Então a gente precisa quebrar um vício com outro vício, mais ou menos, né? Mas a gente quebra um vício ruim por um vício bom, né? Então
eu quero explicar para vocês cada hormônio e explicar o que a gente pode fazer para substituir esses hormônios que estão à flor da pele, que a gente está precisando substituir com alguma coisa, mas com coisas saudáveis, né? Então, depois que a gente a gente é viciado numa coisa boa, mas na mesma quantidade, aí a gente pode diminuir aos poucos, que não nos faz tão mal, pelo fato da coisa que a gente está viciado, né? Não ser uma coisa má pra gente ou pra nossa vida, né? Por isso que a gente vê muita gente que faz corrida, e se vicia em fazer corrida, porque pela mesma coisa, é vício mesmo, porque pela essa liberação, né, de hormônios que faz a pessoa se sentir bem. Então, vou dar uns exemplos para vocês de coisas que a gente pode fazer para liberar esses hormônios sem precisar procurar prazer com o vício que faz mal pra gente, né? Que no caso seria voltar a falar com o narcisista, ou ligar, ou fazer algum tipo de contato. Então, primeiro vem a dopamina, né? Então, a dopamina é o hormônio do prazer. É responsável pela felicidade que vem com a recompensa, né? Ela libera quando comemos alguma coisa gostosa, isso é aí que é liberada. Quando temos relações sexuais, quando fazemos exercícios físicos, compramos alguma coisa que a gente gosta. Pensa nos sentimentos que a gente tem quando essas coisas acontecem, né? Mesmo pensando, às vezes a gente consegue sentir essa coisinha boa que vem dentro, né? Quando a gente cumpre alguma meta, uma lista do que fazer no dia, e quando a gente termina, aquele sentimento gostoso, quando a gente pratica gratidão, quando a gente medita, faz isso tudo, ajuda a liberar a dopamina no corpo da gente, tá? Então, e dopamina é uma coisa que é liberada durante a fase de love bombing também, ao que a gente é viciado. Então, ao invés de a gente ir atrás do narcisista, vamos tentar fazer com que a gente elimine dopamina fazendo outras coisas. E algumas dessas coisas são, né, comer, fazer exercício, né, fazer exercício cumprindo meta, como eu falei, praticando gratidão, fazendo meditação e também comendo algumas coisas. A comida também ajuda a liberar alguns hormônios, né? E como muitas comidas ajudam a liberar hormônios, e uma dessas que liberam dopamina é o feijão, amêndoas, sementes de abóbora, ameixa, chá verde, melancia, maçã e beterraba. Isso tudo, essas comidas, são algumas comidas que ajudam a gente a liberar a dopamina. Então, o outro hormônio que a gente que ajuda nesse vício, né, de qualquer vício, inclusive o vício a um relacionamento tóxico, é a serotonina. Então, tenho a dopamina, serotonina agora. Esse hormônio é o hormônio da depressão, né? Ele é responsável pela regulação do sono, humor, temperatura do corpo, ritmo cardíaco e apetite. É responsável pela depressão, né? Quando temos pouca serotonina no corpo, a gente tem dificuldade de dormir, a gente tem a memória fraca, não conseguimos nos concentrar, ficamos irritados muito fácil, perdemos o libido, temos compulsão por comida, principalmente os doces, né, que a gente quando você tá com a serotonina baixa. E algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar o cérebro a liberar a serotonina é fazer ginástica ou esportes e comer comidas que ajudam na liberação da serotonina, que são castanhas do Pará, vinho tinto, chocolate preto, banana, abacaxi, cereais integrais e tomate. Essas são as comidas que também ajudam nessa liberação desse hormônio. Então, se a gente vai fazendo isso, vai ficando mais fácil, porque essas coisas ajudam a liberação desses hormônios. Então, a gente não precisa correr atrás das pessoas que nos fazem mal para a gente suprir isso dentro da gente, né? A adrenalina é outro. A adrenalina é o hormônio da sobrevivência. Ela é liberada pelo medo ou então por muito esforço físico. É assim que a gente libera adrenalina. É a adrenalina que faz o nosso batimento cardíaco aumentar, a nossa respiração ficar mais rápida quando a gente está com medo, sabe? Quando a gente está com medo, quando a gente está com medo de alguém no relacionamento, quando a gente está com medo que a gente fez alguma coisa errada durante o relacionamento, sabe aquele batimento cardíaco, a gente fica com aquela respiração, sabe? Ofegante,
tudo isso é liberado por causa da adrenalina, né? A gente sente que a gente tá mais... A gente até sente que a gente tá quente, vermelho, né? Isso tudo que acontece é pela adrenalina, né? Então, quando a gente tá com medo, parece até que a gente... Quando nosso coração bate assim, parece que a gente pode até segurar o coração na mão, né? De tão perto do coração que a gente sente, não é verdade? Mas o problema é que a adrenalina em excesso causa mais estresse, transtorno e ansiedade, diabetes e hipertensão, né? Então, por isso que quando a gente tá com... E esse que é um problema, a gente acaba ficando... Pelo fato de nosso cérebro liberar mesmo esses hormônios que não nos fazem bem, liberando muito, é uma reação, né? Nosso corpo está querendo entrar em equilíbrio, né? Do prazer e dor. Então, eles vão liberando hormônios ou do prazer ou de dor para proteger a gente. Isso é uma coisa maravilhosa que o corpo faz pra gente, essa homeostase, né? Mas o problema é que quando libera muito, a gente acaba ficando viciado nos sentimentos, né? Então, mesmo nos sentimentos que não nos faz bem, muitas vezes, a gente acaba ficando viciado também, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar o corpo a liberar a adrenalina é fazer exercício físico, né? E fazer esportes radicais, porque esse esporte radical, se você for pensar, sabe que a gente sente a mesma coisa, aquele bate-pento, né? Rápido do coração, aquela quase uma ansiedade, né? E é isso que é a liberação da adrenalina. E é muito importante fazer exercício físico na fase da recuperação, porque o nosso corpo, como fica estressado na fase da recuperação, sem a pessoa que a gente está viciado, né? O nosso corpo aumenta muito a quantidade de adrenalina no cérebro. Então faz que a gente queira voltar para a pessoa ainda mais, né? Porque se aumenta a quantidade, a gente acaba associando aquele hormônio à pessoa, então a gente está querendo voltar, mesmo na fase de recuperação, né? E daí a gente acaba associando esse sentimento da adrenalina e não dá com a pessoa narcisista na nossa vida. Por isso que fica muito mais difícil lidar com a recuperação e fazer contato zero se a gente não faz exercício físico, né? Porque o exercício físico vai ajudar a adrenalina e a gente continua bem sem precisar da adrenalina que a gente encontraria se a gente estivesse com a pessoa em questão, né, narcisista, ou qualquer outro vício, né? É assim que funciona com todos os vícios. E também tem o cortisol, né? O cortisol é o hormônio de estresse. Em excesso, ele causa lapso de memória, né? E se a gente ficar pensando em tudo isso, né? Quando a gente está vivendo com os narcisistas, a gente acaba assim, não é estressado, com lapso de memória, com depressão, com ofegante, né? Com ansiedade. Isso tudo é parte dessa convivência com o narcisista e a gente acaba se viciando nisso, né? E por isso que a gente precisa achar outros jeitos de preencher isso dentro da gente ao invés de ficar com uma pessoa que nos faz mal, né? Então, aumenta o cortisol, com muito cortisol no corpo, a gente aumenta a glucose no sangue, suprime o sistema imunológico. É por isso que muitas pessoas engordam, né? Quando estão num relacionamento um relacionamento tóxico, né? Eu ganhei muito peso quando eu tava num dos relacionamentos com o narcisista. E não sabia porque eu tentava emagrecer de qualquer jeito, eu não conseguia. E eu sabia que era o cortisol, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, quais são os sinais que a gente está tendo no nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, e não ignorar, né? A gente fica até doente quando o nosso cortisol está alto por causa do sistema imunológico, que abaixa, né? Então, fazer exercício físico também ajuda com a quantidade de cortisol liberada no sangue, né? Então é mais isso que a gente pode fazer para ajudar o nosso corpinho, a nossa mente e as nossas emoções. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês que é importantíssima, quando a pessoa está com depressão profunda, e eu falo isso de primeira mão porque eu já estive com depressão profunda, a gente fica viciado também, mas esse vício é um vício em se sentir mal. Por isso que é um espiral que só vai descendo, descendo, descendo e é difícil de sair. Porque a pessoa fica viciada em se sentir mal. Então qualquer pessoa que fale, sai dessa, por isso que as pessoas que estão com depressão profunda ficam com raiva,
de alguém que fala, sai dessa, porque eles querem ficar mal, eles são viciados em ficar mal, né? E é por isso que os hormônios do cérebro, eles não são liberados corretamente quando a pessoa está com depressão, né? E, a parte da razão e da emoção do cérebro não entra mais em sintonia. A química do cérebro modifica por causa de todos esses hormônios. E é por isso que muitas vezes a gente precisa de antidepressivo para lidar com a depressão. Porque é muito difícil fazer isso sozinho, né? E é perigoso se você está com depressão. Então, se você quiser fazer isso sozinho, fica muito mais difícil. Por isso que eu sempre falo, tomar remédio antidepressivo é com isso que ajuda na química do cérebro, ajuda a sua razão e as suas emoções a se entenderem, ajuda você a tomar melhores decisões, porque você vai ter a mente mais aberta para mais sugestões, para possibilidades novas. É por isso que é tão importante fazer terapia e às vezes até tomar antidepressivo se for preciso, né? Então, gente, tentando resumir o que é bom pra gente fazer, pra gente parar de ser viciada ou viciado no narcisista ou na narcisista, pra gente eliminar o vício das pessoas, o que a gente pode fazer é exercício físico, dormir de 7 a 9 horas por noite, que ajuda na serotonina, beber água, comer comida saudável, tomar sol, ouvir músicas instrumentais, porque isso também já foi provado, que ouvir músicas instrumentais, sabe aquela música que dá arrepio até, que é tão linda, que não tem palavra nenhuma, mas você fica, sabe, é tão gostoso de ouvir, que até te arrepia? Isso tudo ajuda também na liberação de hormônios de prazer, meditação também ajuda, praticar a gratidão, tá? Isso tudo ajuda na recuperação do vício, inclusive nos vícios com relacionamentos tóxicos, com pessoas tóxicas. É muito importante que, além de tudo isso, a gente faça terapia. Porque se você tentar fazer isso, se você fizer parte lá do nosso grupo de apoio do Facebook, ou se você pertencer a outro grupo de apoio, isso só não é suficiente, às vezes, pelo fato da química do nosso corpo, quando a gente do nosso cérebro, quando a gente é viciado naquele relacionamento, naquela pessoa. Por isso que é difícil fazer sozinho, às vezes. Porque não é só uma questão de força de vontade, né? Por isso que às vezes é muito importante fazer terapia, faz lá com o psicólogo, para a gente se entender melhor e reconhecer os padrões que dificultam a nossa recuperação emocional, né? E tem mais um hormônio que eu queria falar com vocês, que não é liberado quando a gente está viciado, mas é a ocitocina. Esse hormônio não é produzido quando a gente está viciado em nada, mas ele é um hormônio de amor, é o hormônio do amor, né? Quando a gente ama, quando um bebê toma leite da mãe pela primeira vez, é a primeira vez que esse hormônio é liberado no cérebro. Eu acho uma coisa linda isso. Então, a ocitocina melhora o humor, diminui a ansiedade, deixa as pessoas mais generosas e amáveis, né? E uma coisa interessante, que eu acho interessante pelo menos, é que a testosterona, que é um hormônio masculino, né, pode bloquear as ações da ocitocina. Então eu achei isso muito interessante, porque como existem mais homens narcisistas, né, às vezes a gente até pensa, será que não é por causa da testosterona que bloqueia a ocitocina? Mas a gente pode ajudar o corpo a liberar a ocitocina fazendo boas ações e abraçando as pessoas que a gente gosta. Isso é uma coisa que libera bastante a ocitocina. Então, gente, sintam-se abraçados, sintam-se queridos, porque vocês são queridos. Continuem nessa jornada de recuperação emocional. Eu torço muito por todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, acham que que é um vídeo importante, você quiser compartilhar com os seus amados, façam isso. E não esquece de me dar uma curtida para eu saber que você também gostou, tá bom? Adoro vocês, muito obrigada pelo carinho de sempre e até mais. Tchau, tchau.